Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isso mesmo, e aos sábados tendo convidados tão especiais para conversarmos sobre fé e ciência, sobre este tema tão importante, este tema que precisa alcançar os nossos jovens, alcançar os nossos adolescentes, alcançar as famílias, alcançar os líderes da igreja, alcançar os corações para compreender que a fé e a ciência caminham lado a lado. Isso mesmo. No programa de hoje teremos alguém muito especial, Dr. Rodolfo Paiva, que também é pastor, um engenheiro químico que tem tanta experiência na ciência, tem se aprofundado em tantas coisas tão lindas para trazer para nós um pouquinho da ciência alinhada com a vontade de Deus. Então conversaremos hoje sobre o design inteligente e a igreja. O que tem a ver a igreja com design inteligente e o que significa design inteligente. Vamos ver? Então deixe o seu coração bem aberto para Deus, pronto para ouvi-lo, pronto para compreender e absorver a verdade das Escrituras. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós queremos conversar hoje sobre este tema e temos o nosso convidado especial que você vai conhecê-lo daqui a pouquinho, lá de São Paulo, um cientista, um apaixonado primeiro pelo Senhor e também pelas obras do Senhor, pela natureza, pela maravilha da criação. Sim, Deus se revela a nós através das Escrituras. Nós podemos conhecer Deus e nós podemos conhecê-lo através das obras criadas, daquilo que Ele fez. Por exemplo, quando você admira o trabalho de alguém, você admira um quadro, uma pintura. Cada pintor tem o seu estilo e quando você se aprofunda para conhecer aquele pintor, o seu estilo, você vai conhecê-lo, vai identificá-lo em qualquer exposição de quadros que houver. Você vai ver, ele gosta desse tipo de cores, ele tem esse tipo de traço, ele tem esse tipo de tema para os seus quadros. Você vai conhecê-lo e vai identificá-lo no meio de tantas obras. Deus deixou a sua assinatura no universo e em todas as coisas criadas. Em todas as coisas o Senhor deixou. Nós temos aqui nossos grandes nomes na arquitetura e nós sabemos dos estilos de cada um deles. Então, nós podemos ver que as pessoas têm seus estilos e o estilo do arquiteto do universo, o estilo do Criador de todas as coisas que nossos olhos podem ver é a perfeição. Deus fez tudo perfeito, perfeito. E algo tão infinito, tão maravilhoso, que quanto mais a gente estuda, mais tem para estudar. Quanto mais você aprofunda, mais tem para enxergar. Não tem limite o conhecimento, porque o nosso Deus é ilimitado. Então, você vai estudando e vai mergulhando e vai mergulhando e vai descobrindo quão grande é o Senhor. O design inteligente é exatamente a teoria dos nossos dias que se levanta dentro da ciência como um contraponto à teoria da evolução. A evolução vem dizer que tudo surgiu aleatoriamente, ao acaso. Então, podemos chamar o acaso de um Deus? Pode ser. O Deus acaso. O Deus nada para nada, do nada, sem nenhum propósito, fez todas as coisas. É isso que você está crendo quando você diz que a teoria da evolução é fato. Não tem
evidências. Não estamos falando de seleção natural, não estamos falando de adaptações, não estamos falando de mutações, estamos falando de evolução de espécies. Uma espécie passar para outra espécie, macroevoluções. Não existem evidências. Estude, se aprofunde e veja. É tão importante que assim seja feito. Foi através de estudar a ciência, ela sempre está questionando, procurando a verdade, procurando onde estão as evidências. O papel da ciência é sempre perguntar, perguntar e perguntar. Alguns anos atrás, muitos cristãos ficaram meio balançados com o surgimento e o estudo da paleontologia dos fósseis. Os grandes dinossauros. Será que houve um tempo, a era do gelo, a era disso, a era daquilo, em que os dinossauros aí estavam? Onde vamos encaixar os dinossauros na Bíblia? Como podemos encaixar os dinossauros dentro da Arca de Noé? Então, muitas perguntas foram feitas e se achava que os dinossauros, com milhões e milhões e milhões e milhões de anos, vivendo antes do ser humano, antes do homem, Homo sapiens, estar na Terra. Então, quando não se sabia quase nada dos fósseis, se tinha muitas perguntas dentro do registro bíblico. Até que, numa caminhada diante de milhares de ossos ali, de dinossauros, eles tiveram de cortar um osso gigantesco para poder transportá-lo no helicóptero. E ao serrar aquele osso, o que descobriram? Cheirava mal o interior daquele osso e ainda tinha colágeno, ainda tinha proteína, ainda tinha vasos sanguíneos, ainda tinha... que isso? Impossível aquele osso ter sobrevivido daquela forma há milhões e milhões, bilhões de anos. A proteína não resiste milhões de anos, nem o colágeno, nem os vasos sanguíneos. Então, não eram tão antigos assim. Nós vamos ver estudos também depois sobre o dilúvio, e os dinossauros são répteis. Os répteis não param de crescer, mas o réptil nasce de um ovo. O ovo é pequeno, o dinossauro nasce pequeno. Então, ser colocado na arca, nós vamos conversar um dia sobre este tema. Sim, possível, e a Bíblia fala dos dinossauros. Mas não queremos conversar tanto sobre os dinossauros, sobre os fósseis, mas sobre o design inteligente. Ver que todos estes animais, todas estas espécies, répteis, as aves, os peixes, os mamíferos, os animais selváticos e domésticos, foram todos criados de uma forma inteligente, de uma forma ordenada, perfeito. Um corpo perfeito, um design perfeito, uma resistência para sobreviver perfeita e com cores exuberantes. Bem, queremos chamar o Dr. Rodolfo Paiva, também pastor, para que ele venha conversar conosco sobre o design inteligente, sobre o Criador e a Igreja. A Igreja tem de se meter em ciência? Sim, a Igreja precisa conhecer este assunto. Com vocês, Dr. Rodolfo Paiva. Fale conosco, você é muito bem-vindo em nosso programa. Vamos ouvi-lo. Olá, eu sou o pastor Rodolfo Paiva, sou pastor lá em Campinas, na Igreja Unidos em Cristo, e eu estou aqui para falar com você sobre um assunto muito interessante. Você já ouviu falar a respeito da teoria do design inteligente? Você sabe qual é a importância da teoria do design inteligente, a TDI, com relação à sua fé, à igreja? Eu gostaria de falar com você algo muito, muito interessante, fascinante a respeito desse assunto.
A teoria do design inteligente, a TDI, é uma teoria científica que defende a seguinte verdade científica, de que o universo e a vida possuem certas características, certos padrões, certas regularidades que são melhores explicadas a partir da existência de uma mente inteligente que projetou esse universo grandioso, cheio de coisas fascinantes e belas, e a vida também. A teoria do design inteligente, portanto, nos dá ferramentas muito importantes a partir de um tipo de conhecimento que é científico e que se agrega às áreas da filosofia e da teologia. A teoria do design inteligente, por exemplo, reforça e enche a nossa caixa de ferramentas com dados científicos a respeito, por exemplo, do afinamento que essa mente inteligente fez no universo para que nós estivéssemos aqui. Dados científicos mais recentes têm nos dado o instrumento para analisar o universo e a vida baseado nisso, nessa informação que nós temos no universo. Existe uma corrente na ciência que diz que nós, na verdade, não somos uma criação especial, que nós, na realidade, somos uma obra do acaso, que, na realidade, nós somos produto de uma explosão e dessa explosão que, do nada para nada, explodiu e resolveu fazer a mim e a você. E isso foge das regras da lógica, foge das regras da racionalidade e nós sabemos disso. Sabemos que isso não condiz com a nossa fé, mas também não condiz com os dados científicos que nós temos observado por esse tempo. Muitos desses dados apontam para um afinamento no universo de ordens muito, muito afinadas mesmo. Deixa eu só dar um exemplo para você. A força gravitacional é uma força importante para que nós tenhamos o universo da forma como nós o observamos hoje. A força gravitacional é um número que, na 40ª casa depois da vírgula, esse número tão preciso, na 40ª casa depois da vírgula, se você aumentar um número nessa 40ª casa, a força gravitacional seria tão forte e a gravidade tão forte sobre nós, que nós, na verdade, não teríamos condições aqui nesse planeta ou no universo de termos vida. Por outro lado, se na 40ª casa, depois da vírgula, nós diminuíssemos um número, na realidade, a força gravitacional seria tão baixa, que muito provavelmente nós não teríamos planetas rochosos, não teríamos os elementos pesados dos quais nós somos formados. Logo, nós não estaríamos aqui também. Só a força gravitacional nos importa? Claro que não. Existem diversas constantes e forças no universo que hoje, bem estudadas, bem descritas pela ciência, pela matemática, pela física, astronomia e demais ciências, elas nos mostram que elas têm interações umas com as outras e estão afinadíssimas, justamente para que eu e você estivéssemos aqui. Quem fez tudo isso? O acaso ou um designer? Ou melhor, um design? Mas é importante que eu diga para você, a teoria do design inteligente não é exatamente criacionismo, mas contribui para o criacionismo e a doutrina da criação. A TDI, ela tem uma limitação metodológica, porque como ela é uma teoria científica, ela está limitada ao método científico. E o método científico não pode testar de quem é esta mente inteligente. Ele não pode responder essa pergunta. A gente pode chegar até a um ponto a dizer que o material que nós estamos estudando foi feito por uma mente inteligente. Deixa eu dar um exemplo para você, que nós temos ciência que trabalha assim. A arqueologia. A arqueologia é um tipo de ciência de detecção de inteligência. Então, imagine a seguinte situação. Um arqueólogo chega em um terreno, um sítio arqueológico, e começa a escavar aquele terreno. E então ele começa a encontrar alguns objetos ali, alguns vasos, alguns potes, algumas cerâmicas. Ele começa a encontrar, às vezes, algumas pontas de flecha. O que seria mais racional de se concluir? De que aquele vaso enterrado que estava disposto àquela ponta de flecha, ela foi uma obra do acaso, ou a gente estaria apto a inferir
que a melhor explicação para a existência dessa cerâmica ou daquela ponta de flecha foi que uma mente inteligente as fez para serem daquele jeito. É óbvio, seria muito mais apto a que nós disséssemos que aquela ponta de flecha ou aquela cerâmica foi obra de uma mente inteligente. E aí eu pergunto para você, mas de qual pessoa ou qual mente inteligente, quem foi o detentor dessa mente inteligente para fazer essa cerâmica ou essa ponta de flecha? A ciência para aí. Nós sabemos concluir que uma mente inteligente fabricou, preparou, desenhou, projetou e criou aquela cerâmica ou aquela ponta de flecha. Mas nós não sabemos dizer o nome. A ciência não pode dizer o nome desse criador, desse designer desses objetos. Da mesma maneira, a teoria do design inteligente pode chegar até um limite de analisar o universo e a vida e chegar à conclusão de que a melhor resposta é de que uma mente inteligente, suprema, muito sábia, criou e ordenou todas essas coisas. Mas nós não podemos dizer, através da teoria do design inteligente, que mente é, de quem é essa mente. Então, a teoria do design inteligente passa a bola para a filosofia e para a teologia. E por que não envolver outras áreas do saber? Então, as ferramentas e os dados e as descobertas através da teoria do design inteligente entregam para a filosofia e para a teologia importantes evidências, argumentos, dados que possam ser usados para que eles possam progredir no conhecimento em suas áreas. A filosofia vai fazer uma pergunta. Bom, essa mente inteligente precisa ou não ser de um ser pessoal? Ele precisa ser maior do que o universo material? E vai concluir que ele é um ser pessoal, mas também ele é um ser imaterial. Ela vai concluir, através do seu método de raciocínio, que essa mente inteligente também é de uma sabedoria e de um poder, detém um poder muito grande. E quando aí a gente entrega todas essas informações já prontinhas para a teologia, nós vamos lembrar aquilo que está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus todas as coisas. E lá no versículo 1 de João, nós vamos ver esse texto aqui, esse texto maravilhoso. João, capítulo 1, verso 1 e 2. E o texto diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Um pouco mais à frente no texto, você vai ver o texto descrevendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse mesmo Deus, que tem uma mente inteligente, que a ciência consegue chegar à conclusão de que há uma mente por trás de tudo. A filosofia que faz as perguntas e traz mais um avanço no saber, entrega para a teologia. Quem é essa mente? De quem é essa mente inteligente? E nós temos a boa teologia que vai nos dizer que essa mente inteligente tem um dono, e o dono é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importante, pastor, é importante para você, é importante para os líderes da igreja, é importante para cada um de nós. Estudarmos a ciência, estudarmos a boa ciência, a boa filosofia e a boa teologia vai trazer para nós uma amplitude maior no conhecimento e vai nos dar as ferramentas certas e o escudo para que nós possamos defender a nossa fé, como está escrito na carta que Pedro escreveu, santificando a Cristo em nossos corações. Nós também temos que saber as razões, dar as razões da esperança que nós temos da nossa fé. É isso. Eu quero agradecer por essa oportunidade e eu espero que Deus abençoe ricamente a sua vida com toda essa instrução. Se esforce, busque conhecer todas as coisas. A boa ciência, a boa teologia e a boa filosofia jamais se contradizem. Muito obrigado. Muito bem. Nós podemos ver que a igreja, eclesia, é a palavra grega, é os tirados para fora. É a assembleia, aqueles que foram separados por Deus. Separados para onde? Separados por Deus para ser sal e luz.
separados por Deus para poderem mostrar o caminho, apontar o caminho da fonte. Imagina que você esteja num deserto e caminhando há tanto tempo, já com muita sede, já próximo de morrer, já tendo talvez até miragens, delírios, e você encontra uma fonte de água. No deserto, aquele calor causticante, aquela água geladinha que flui, que corre, e você bebe, você se lava, e você se refresca, e você vê tantas pessoas ao seu redor que também estão até roxas de sede. Estão até roxas, beirando a morte, vão morrer com a fonte tão perto. E você vai lhes mostrar, venham, aqui está a fonte, aqui tem água para todos, venham beber, venham se saciar. A igreja é exatamente para este papel. Aqui estamos para dizer para você, vem beber da fonte, vem beber, vem conhecer o Criador, vem conhecer este Deus maravilhoso que fez os céus e a terra. Vem conhecer este Deus que nos dá cada dia o que precisamos para viver. A respiração, a vida, nos dá sentido, nos dá a sua presença, nos dá segurança estando conosco todos os dias. A igreja caminha lado a lado com a ciência. O que o homem precisa, encontra em Jesus. O que você precisa, você encontra em Jesus. A paz, o amor, a alegria, o sentido da vida. O pecado tira a dignidade do ser humano. Basta você olhar uma pessoa que está totalmente viciada na droga, o álcool ou outros vícios que trazem tantas doenças e descaracterizam o próprio físico, a própria aparência da pessoa. Nós podemos ver que tudo isso, o pecado, leva à morte. Leva a pessoa até perder a sua dignidade. Um mendigo ali na rua, ele está descaracterizado, está ali há quanto tempo sem tomar um banho? Há quanto tempo? E nós podemos ver que quando Cristo entra na vida da pessoa, a coloca numa posição de dignidade. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você foi feito para ser filho de Deus e experimentar deste Deus maravilhoso que nos criou, que criou o universo, que fez o mundo invisível aos nossos olhos e visto pelo microscópio, um mundo tão grande do universo, visto pelos telescópios. Esse Deus fez você e te ama. Vamos falar com Ele agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo. Busque este Deus maravilhoso, dizendo assim: Senhor, reconheço que Tu és o Criador de todas as coisas. Reconheço que como Deus, o Senhor me amou, o Senhor me fez, o Senhor me deu vida. E eu quero experimentar esta vida eterna que Tu tens para mim. Eu me entrego a Ti nesta hora. Reconheço que Tu és Deus. Reconheço que sou feito à Tua imagem e semelhança. Reconheço que eu preciso de Ti. Eu me entrego a Ti para ser totalmente Teu, hoje e eternamente. Toma minha vida, lava o meu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me um coração puro e sábio. Entra na minha vida e transforma o meu ser. Quero ser Teu para sempre. Amém, amém e amém. É isso aí. Entregar a vida ao Senhor e experimentar estar no centro da sua vontade, sendo o que Deus quer que você seja. Ele fará de você uma pessoa muito, muito, mas muito feliz. Apesar de circunstâncias, esta alegria jamais te deixará. Que Deus te abençoe ricamente
e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos conversando sobre ciência e fé com nossos convidados tão especiais. Que Deus te abençoe.